As etapas da construção do diálogo terapêutico. É muito interessante recordarmos para tanto o diálogo inolvidável de Jesus com Saulo na estrada de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta do Cristo vai no âmago consciencial do doutor da lei. Conhecedor dos conflitos íntimos de Saulo, Jesus considerou que o seu futuro apóstolo vivia em dramas íntimos muito profundos. Caracterizava Saulo naquele momento, ao sol do meio-dia, na aridez do deserto, não aquele homem que estava com a pompa do sinédrio, mas descreve Emmanuel brilhantemente que o apóstolo dos gentios, guardado ainda sob a personalidade de Saulo, trazia uma inquietação, um amargor muito profundo. As lembranças da morte de Abigail e a ideia que ele versava em sua intimidade de maneira falsa, de que esse carpinteiro lhe perseguia de todas as formas, de que este carpinteiro de Nazaré queria lhe tolher a felicidade de todos os modos. Por que essa força estranha, dizia Saulo para consigo mesmo, lhe impedia de ser feliz com a sua amada noiva Abigail? Por que as tramas do destino lhe acarretaram um encontro tão doloroso no momento do apedrejamento de Estevão, ao saber que aquele jovem apedrejado era o próprio irmão de sua noiva Gesiel? E nesses encontros e desencontros da existência, Saulo depositava em todas as circunstâncias da sua vida, desde o momento em que teve o choque ao saber que havia mandado eliminar o próprio cunhado, desde esse momento, naquela sessão inesquecível do Sinédrio, Saulo foi tomado de um raciocínio atormentador, que todos os episódios em sua vida que estavam lhe afligindo, era porque a força estranha, se não talvez demoníaca, desse tal carpinteiro de Nazaré, de Jerusalém, esse orador, esse Messias que diziam de Jerusalém, estava com certeza atropelando-lhe os passos da felicidade, pensava ele. É muito interessante, porque nas relações práticas com os espíritos, nas reuniões mediúnicas, vamos verificar diálogos semelhantes a esses, inferências deles, de que tudo o que acontece tem a força que lhes contrariam a felicidade, como se Jesus, o mestre de bondade, de misericórdia e de amor, pudesse
fazer qualquer mal. Mas eles falam dizendo que a força da religião, a força do pensamento moral é uma mentira. Eles declaram muitas vezes que o mal é uma escolha que pode perdurar infinitamente. E muitas vezes eles declaram que Deus respeita o nosso livre-arbítrio, dizem eles. E por isso mesmo que temos nós, os espíritas, a se intrometer no que Deus permitiu a eles decidir. Porque nós somos tão intrometidos, participando naquele momento, como se quiséssemos nós tolher-lhes o livre-arbítrio. Eles estão também no grupo de espíritos que conhecem as passagens bíblicas, conhecem muito bem as passagens evangélicas, e utilizam essas passagens evangélicas para trazer confusão, distorção, no momento do diálogo terapêutico. Estes espíritos todos são espíritos que trazem dentro de si mesmos uma grande tristeza, um grande amargor, e que estão sim, conforme o nosso Alírio disse, propensos para o arrependimento, propensos para entrarem agora num ponto de mutação, um momento em que, caindo em si, reconhecem que são eles os principais causadores do mal que fizeram e que estão sentindo. É com este sentimento de íntima compaixão, e conforme Emmanuel descreve, um olhar que traduzia uma sublime melancolia, que na verdade é a íntima compaixão de um espírito crístico sobre aquele que tem tanto potencial, que tem tanta capacidade de se sentir filho de Deus e fazer o bem, mas está ali, trancafiado no seu ódio, na sua inquietação, trancafiado nas suas crenças. É com este sentimento que o diálogo fraterno vai até a intimidade dos espíritos, por meio do médium esclarecedor, por meio do sentimento do médium ostensivo, dos que estão na equipe de apoio. É com este sentimento que perguntamos: por que persegues Jesus? Por que, alma querida, estás há tanto tempo mergulhado nas dimensões da sombra? E com base nisso, é que podemos entender com a maior clareza possível de que o espírito que chega até a reunião mediúnica naquele momento, ele foi trabalhado durante décadas, séculos, para estar sendo atendido e receber naquele instante o convite de Damasco para a sua vida. Porque, em síntese, todos nós que estamos aqui hoje, ou fomos beneficiados por algum tipo de atendimento semelhante a esse que é realizado em reunião mediúnica, seja no passado ou seja no mundo espiritual. Ou aprendemos com aqueles que beneficiam os espíritos superiores, e em sentimento de intensa gratidão,
estamos aqui hoje para cooperar nos mesmos ideais dessa solidariedade, que vai no fundo do momento em que o espírito está no ponto mais intenso da sua rebeldia, e dali ele é lançado para um novo nível de mentalidade. Todos nós, de uma maneira ou de outra, temos no íntimo do nosso coração uma gratidão a uma equipe de espíritos, que fomos em algum ponto da nossa existência por eles resgatados, que tivemos naquele instante alguém que veio até nós e que nos disse através do seu diálogo amoroso: basta, não precisa mais sofrer, arrependa-te, arrependa-te. E hoje estamos aqui. Que maravilhosa lei de solidariedade é essa, que nos coloca hoje em sintonia e em situação mais adequada para agora que nós já viemos de um estado de dor, de sofrimento, de rebeldia, de orgulho. Olha nós aqui reencarnados, tendo a oportunidade agora de auxiliar aqueles que ainda não chegaram onde nós chegamos, e nós sendo auxiliados por aqueles que antes de nós decidiram seguir Jesus, quando nós dissemos não. Não é uma brilhante lei de caridade, de misericórdia, que circunda todos nós? No momento do diálogo terapêutico, esse é um momento sui generis, porque não é a quantidade de vezes que nós encontramos uma pessoa que necessariamente isso marca nas nossas vidas. O que realmente marca em nossas vidas é a profundidade, a intensidade daquele encontro. Emmanuel diz que quando ele estava em Roma, disparado então a carruagem, e sem ninguém para poder segurar os cavalos onde ele estava, um homem corre e segura e consegue parar, e depois de entregar a ele, este homem lhe olha, fala 5 palavras praticamente que lhe mudam a intimidade nas lembranças, e se vai. Nunca mais Públio Lentulus esqueceria Paulo de Tarso. Foi um encontro que marcou Emmanuel até hoje. E por isso depois no mundo espiritual, ele se transforma num dos trabalhadores diretos da equipe de Paulo de Tarso. E vejamos nós hoje, o senador orgulhoso do passado, como um guia luminífero dos tempos atuais, nos trazendo a obra Paulo Estevam. Veja, 5 minutos, 5 palavras, que intensidade foi aquele encontro. Quando nós nos reunimos em 1 hora, 1h30, numa reunião mediúnica, e quando nós temos às vezes ali 10 minutos de um atendimento, 5 minutos de um atendimento, nós estamos abrindo um portal para uma dimensão atemporal da consciência. Estamos abrindo o portal para uma dimensão além do tempo e do espaço. É um momento único. O momento em que o Espírito, depois de séculos,
tempos, agora ele vai começar a voltar para a casa do Pai. E ali estamos nós participando dessa história dele. Nunca mais esse vínculo será desfeito. Nunca mais. Daí podemos ter a noção da gravidade, como diz lá o codificador tão brilhantemente na parte final do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fez questão de colocar algumas preces, não para decorar, mas para ter uma noção de pensamento, de conteúdo, e na prece para o início das reuniões mediúnicas, o codificador coloca que agora nós tomemos noção da gravidade do ato que nós vamos desempenhar. Está exatamente essa frase. Da gravidade do ato que vamos desempenhar. Porque é verdade. Na reunião mediúnica estamos mexendo com paralelos muito além desse tempo limitado aqui da Terra. Estamos mexendo com paralelos conscienciais do espaço, do tempo em que o Espírito agora começa uma nova etapa na sua dimensão de Espírito imortal. Então é óbvio que é preciso, dentro do diálogo terapêutico, construirmos um critério amoroso. E como não existem regras, e como não existem receitas para se conversar com espíritos, existem critérios conscienciais. Critérios que nós podemos aprender e aprender, mas é no momento, é naquele instante, que sob a inspiração dos nobres benfeitores, faremos então o trabalho de, como instrumento deles, colaborarmos com a ascensão desse Espírito à nossa frente. Por isso, que a primeira etapa desse diálogo é o acolher. Vamos ver cada uma delas. O acolher, porque se esse Espírito chega na reunião mediúnica, ele chega trazendo intimamente um sentimento de que está rejeitado pelo amor de Deus. Seja esse sentimento fortalecido pela sua rebeldia, seja um espírito em sofrimento, alguém que conhecemos, até mesmo um parente, enfim, não no estado de crueldade, mas no estado de dor, de ignorância, de desespero, do novo estado em que ele se encontra, porque viveu uma vida sem pensar no espiritual, e só foi lidar com essa realidade realmente depois que chegou no mundo espiritual. Então, um choque muito grande, mas de alguma forma, mais ou menos, esses espíritos estão trazendo um sentimento de abandono existencial. O que será de mim? O que eu farei? Como? Quem me protegerá? Em níveis e níveis, esse sentimento está presente. Então, a primeira ação, coração. A primeira ação, sentimento. A primeira ação, pensamento. É o médium esclarecedor e o médium ostensivo e a equipe. Falamos aqui de um trabalho coletivo. É acolher. Acolher no sentido de que seja bem-vindo a esse momento com Jesus. É um acolhimento, sem nenhum nível de movimento mental que nos traga confundir o trabalho com os nossos questionamentos de ordem pessoal sobre o espírito. Ou seja,
acolhê-lo da forma como ele está, como ele chega, e não entrar no movimento íntimo de ficar pensando, mas que estado lastimável, que forma abjeta, que coisa horrorosa. Não, é o acolher incondicional. Depois do acolher, vem o esclarecer, porque ele não foi ali apenas para receber uma impressão que a própria reunião mediúnica causa aos espíritos. Conta Ivone do Amaral Pereira, em seu livro Memória de um Suicida, como é impressionante a didática amorosa que os espíritos fazem para auxiliar os suicidas, os espíritos, na condição de suicidas, porque eles são levados à reunião mediúnica e outros que também foram espíritos que se suicidaram, eles são agora convidados a assistirem à reunião mediúnica como colaboradores, como aprendizes, para ver como a lei de solidariedade acontece. Então, naquele momento, eles são esclarecidos os espíritos que são atendidos, e são esclarecidos os outros que estão ali assistindo. Aqueles são esclarecidos proporcionando o alívio, aqueles outros que foram assistir para aprender, proporcionando reflexões naquele momento, que foi o caso de Camilo Castelo Branco, que propriamente ele cita o quanto ele aprendeu vendo a reunião da caridade espiritual ali presente. Depois, esclarecer proporcionando consolo, porque é fundamental que esse espírito sinta-se como filho de Deus, e nós possamos então oferecer recursos, instrumento moral, instrumento de conteúdo, para que ele possa refletir e chegar a se sentir filho de Deus. Aí entra no consolo.